Já aproveito para a gente começar a apresentar aqui o Igor para vocês, né? Então, o Igor Penúcio, ele é da área de publicidade e propaganda, tem mais de 10 anos de experiência na área de marketing e de educação, principalmente. E hoje é CEO da Desenrolado, um dos maiores produtores de vídeo educacionais do país. Tive sorte de conhecer a Desenrolado gravando um projeto com eles, né, no Estúdio Nerd, falando sobre Vikings, que foi minha área ali foi uma área de pesquisa há um tempo e a gente teve a oportunidade de trocar essa bola, conhecer através do amigo Bruno, né, que hoje é coordenador de conteúdo aí com vocês. Então, seja bem-vindo, cara. Fala um pouquinho mais aí de ti, do Desenrolado. Conta um pouquinho pra gente aí. Fala, Lucas, brigadão, cara, pelo convite. Gente, vocês vão ver que às vezes eu chamo ele de Zé, às vezes eu chamo ele de Lucas, vai dependendo do momento aqui, que já teve as duas experiências, né? Cara, Isso obrigado. acontece com todo mundo, tá? Normal. Tá certo. Obrigadão pelo convite. Para mim é super legal estar falando aqui com o público da Pixel Boss, falando contigo e compartilhando um pouco da nossa experiência. Como você falou, sou publicitário. Não sei se por sorte ou azar, a minha primeira experiência profissional foi em uma escola. E aí me apaixonei por educação, cara. E juntei esses dois mundos, sabe? Zé, no começo a gente acha que não tem tanta relação, mas, cara, comunicação tem muito a ver com educação. Então, trabalhando na escola, eu vi como a linguagem, como a maneira como a gente endereça essa mensagem para o público, né? Ela precisava ser repensada na educação, e aqui eu falo principalmente da educação básica, né? Falando de educação infantil, até ali no ensino médio, pré-vestibular. Então, eu fui juntando um pouco desses dois mundos. Lá na escola, eu posso dizer que eu fui um estagiário bem metido, comecei a me meter um pouco na área mais pedagógica, a conversar com as coordenadoras, com os professores, propor novas formas de fazer a semana cultural, propor novas aulas, juntando professores, fazendo aulões diferentes. Isso eu tô falando de mais ou menos 10 anos atrás, cara. Então, tipo, eu pensava em criar novos slides para as aulas dos professores. Naquela época isso era muito novo, você pensar em slides diferentes para a aula, juntar professores em um auditório e fazer uma aula com um tema transversal. Hoje isso é muito comum, mas naquela época eram coisas que estavam sendo colocadas como novas para a educação. Então, nessa experiência na escola, cara, me apaixonei por educação, me apaixonei por criar conteúdo educacional. E aí, alguns anos depois, veio a possibilidade, né, junto do Simão, que eu vi estar aí nos assistindo, é meu sócio, de criar o Desenrolado, que começou como um portal pré-vestibular online, o desenrolado.com, que aí a gente, enfim, criava conteúdo para os alunos, né, que estavam lá no pré-vestibular. Cara, eu diria que foi um sucesso e um fracasso. Foi um sucesso porque o conteúdo funcionou demais para os alunos, a gente teve excelentes índices de retenção, depois a gente pode falar mais sobre retenção com o pessoal, mas ao mesmo tempo a gente não conseguiu encaixar o modelo comercial, sabe? Então a gente não conseguia transformar os alunos em assinantes. Tudo que era gratuito, todo mundo assistia, era irado, mas tudo que era pago a gente não conseguiu o mesmo resultado. E aí veio a ideia de mudar o modelo de negócio, nos tornamos uma produtora de conteúdo educacional e aí passamos a atender grandes empresas de educação do país com conteúdo digital educacional. Então, ao longo dos últimos 6 anos, essa tem sido minha trajetória, pensar novas formas de entregar conteúdo para os alunos, principalmente de maneira online, de maneira digital. E aí, talvez o mais difícil, convencer as centenárias empresas a topar essa jornada desse novo conteúdo, né? Investir um pouco menos no livro, investir um pouco mais no digital. Então, hoje a ideia é essa, compartilhar essa experiência de criar conteúdo digital. E aí, claro, né, a educação está na veia, está no que eu mais vivo, mas aí quando a gente pensa em criar conteúdo, a gente com certeza consegue transpor, né, essas barreiras da educação e falar com vários mercados. Beleza? Demais, beleza demais. O mais engraçado disso, você foi falando, eu fui lembrando, né? Hoje a gente que se liga mais à educação, educação tecnológica, a gente teve aula com transparência, né? Então, quando chegava o professor de biologia para dar aula de transparência, que normalmente era o único que dava aula com esse recurso, e a gente já era inovação tecnológica, né? E com pouco tempo virou slide, com pouco tempo foi virando outra coisa, e hoje a gente, os professores estão dando aula utilizando Kahoot dentro do Google Meet, depois saindo do Kahoot vão para o Jitsi e vão fazendo milhões de ferramentas agregadas para conseguir fazer essa aula, né? E aí eu Entendi. ia te fazer uma pergunta, mas antes de eu fazer, eu não ouvi. Tem gente que diz que a educação não está mudando. Não,
Não tem como. E muitas vezes a percepção da gente, né? Quem é pai, quem tem esse tipo de coisa, a gente está muito mais acostumado a quem não está diretamente no ramo da educação, esperar que o filho tenha a mesma educação que ele teve. Não tem como, né? Exato. Mas pegando esse gatilho dessas mudanças, né? E aí, antes de eu perguntar, queria deixar aí para todo mundo que entrou boas-vindas, boa noite. Parte de comentário livre para vocês, para a gente também estar tornando isso uma conversa maior, além de minha e do Igor. Né? Então fiquem à vontade. E para isso, cara, eu queria começar com uma pergunta bem básica, né? Qual é o primeiro passo para a gente começar um conteúdo online, um conteúdo que vai ficar nesse modelo remoto? Qual seria o primeiro passo que a gente deveria fazer para essa produção desse conteúdo, ainda mais vocês que passaram aí por várias experiências nesse processo, né? Cara, mesmo tendo sido várias experiências, eu acho que uma coisa não dá para ser deixado de lado nunca quando a gente fala no primeiro passo. A gente precisa conhecer com quem a gente está falando, cara. Então, tá vendo como liga aí o mundo da publicidade? Eu escutava isso nas minhas aulas de publicidade, lá na comunicação social e quando a gente pensa em produção de conteúdo para educação ou para qualquer outro segmento, você precisa saber com quem você está falando. Porque sabendo com quem você está falando, você sabe o que é uma dor, o que é uma necessidade para esse público. A gente foi conversar com os alunos e a gente aprendeu muito, Lucas, naquela época. Muito mesmo. Assim, a gente aprendeu palavras que até hoje estão no nosso vocabulário. Eu lembro muito que a gente estava falando com uma aluna de terceiro ano do ensino médio e eu perguntei para ela o que é que diferenciava uma aula que ela esperava a semana inteira para acontecer e uma aula que era assim, tanto faz como tanto fez. E ela falou, a autenticidade do professor. Caraca! Uma aluna de terceiro ano, o nome dela é Letícia, ela tinha o cabelo azul e por isso eu sabia que era importante eu falar com ela, ela tinha algo a me contar. E aí, a autenticidade tem uma marca pessoal forte na hora de transmitir um conteúdo. E isso veio da experiência de escutar, da experiência de ouvir, sabe? Ouvir sem você... Porque às vezes você quer ouvir, né? Você não faz uma escutativa. Você quer ouvir com tudo que você já tem em mente e você quer só confirmar. Não. Vai escutar de verdade, vai escutar sem preconceitos, vai escutar para aprender. E aí, nesse processo de entender com quem você está falando, você vai saber o que está faltando nessa comunicação. Você vai saber o que é que ele não está recebendo, o que é que ele não está recebendo a contento. Com os alunos foi muito isso. A gente sentia que eles queriam conteúdos menores, eles queriam conteúdos mais direcionados, eles queriam conteúdos às vezes mais leves do que aquela sala de aula que começa às 7 da manhã, vai até 1 da tarde. Então, foi escutando esses alunos que a gente foi pensando em qual formato usar. Para você ter ideia, quando a gente começou o desenrolado, nem o vídeo era uma certeza. Era assim, vamos conversar com o aluno. E o aluno falou muito de vídeo pra gente. Tô usando o YouTube, tô usando... E aí isso foi dando pra gente um direcionamento. Então, acho que primeiro de tudo, Lucas, isso. Escute o seu público, converse. Se você acha que você já conhece, você está errado. Você pode conhecer mais. Converse de novo, fale com mais pessoas, vá além do seu círculo ali, né? E hoje tem muitas formas, né, da gente conversar, enfim. Às vezes conversar nem é falar diretamente, é você... Se tem um canal de conteúdo que seja similar ao que você quer fazer, abre aquele canal e lê os comentários, vê o que as pessoas falam sobre aquele conteúdo. Isso são maneiras de você aprender mais sobre o seu público. Depois de aprender sobre o público, é bom pensar o formato. Mas, por exemplo, em que mídia eu vou utilizar? É o vídeo mesmo? Ou eu posso usar o podcast? Se for o vídeo, eu vou para o YouTube? Ou eu vou para as ferramentas ao vivo? Eu vou para o Instagram? E tudo isso tem muito a ver com o público, tá? Não desconecta o primeiro passo do segundo. Essas respostas vão estar, inclusive, nesse conhecimento do público-alvo. E aí, enfim, nessa parte de formato, acho que tem 2 pontos, né? O tipo, né, de formato, é um podcast, é um vídeo, é uma animação. E em que plataforma? No YouTube, no Instagram, nas plataformas de conteúdo ao vivo, como você falou, o Jitsi, perdão, ou YouTube. Eu acho que para cada uma dessas plataformas há características diferentes. A gente, quando estava conversando sobre essa live antes, né, a gente falou, né, o porquê de usar o Instagram. Tem suas características, o Instagram, ele entrega uma coisa que o YouTube não entrega, assim como o YouTube entrega coisas que o Instagram não entrega. Então, acho que é muito importante estar atento a isso. E aí, o terceiro ponto, que eu vou aqui reduzir como ponto de linguagem, mas ele envolve mais do que linguagem. O Marshall McLuhan, que é um dos grandes autores da comunicação, fala que o meio é a mensagem, né? Então, na hora que você escolhe o formato, você já está entregando mensagem aí. Na hora que você escolhe o YouTube, você está dizendo algo para o seu público. Não adianta você no YouTube se seu público não está no YouTube, seu público está no Instagram.
Eu vou dar um exemplo desenrolado. Nas nossas ações de comunicação, a gente usava demais o Facebook. E aí alguns dizem, o Facebook morreu. Cara, morreu para alguns segmentos. O segmento que eu trabalho, esses alunos desde 13, 14 anos, sim, eles não estão mais no Facebook. Então, a gente precisou ampliar o uso do Instagram, ampliar o uso de outras ferramentas, porque o meio onde você comunica já diz muito sobre a sua mensagem. Mas a mensagem também é muito importante, sabe? Que linguagem usar? Você vai ser mais formal, menos formal? Tô aqui com o meu bonequinho aqui do Harry Potter. Será que eu posso usar ele sempre, em todo, ou tem a ver com esse momento que a gente está tendo aqui, com o público da Pixel Boss e por aí vai? Então, o cenário é a linguagem, os termos que você usa é a linguagem, o tempo do conteúdo é a linguagem. Você vai fazer um conteúdo denso em 30 minutos ou você vai entregar várias pílulas de conteúdo de 4 a 5 minutos? Enfim, eu sei que esses primeiros passos são muitos, mas são realmente muitas definições importantes. E juntando tudo nisso, eu diria que sim, são muitas definições e provavelmente você vai ter que testar várias. Esse é um ponto bem relevante. Teste. Comece fazendo vídeo de 10 minutos. Aí você vai lá, entra. Toda ferramenta de vídeo tem aquela ferramenta de você ver retenção. Caramba, quase todo mundo está saindo com 4 minutos. Então eu não poderia pensar em vídeos menores de 4 a 5 minutos. Isso aconteceu com o Desenrolado lá no comecinho, quando a gente chegou as primeiras, eu acho que 100 mil visualizações, a gente via que os vídeos tinham 5 minutos e meio como um tempo mágico de retenção. E nós estávamos fazendo vídeos de 10 a 12 minutos. Na hora foi voltar, escutamos o público e, vamos para 4 a 6 minutos, vamos quebrar mais esse conteúdo. Então, para fazer esse resumo, público, conheça ele, formato, que tipos de conteúdo e em que meios você vai utilizar, né, em que plataformas. E o terceiro ponto, linguagem. Qual a linguagem que você vai utilizar nesse seu conteúdo? Então, acho que aí são 3 pontos aí que eu considero essenciais, pensando nesses primeiros passos para quem está pensando em produzir conteúdo, ou para mesmo quem já está produzindo conteúdo hoje e não fez um bom trabalho nesses 3 primeiros passos, volta lá, analisa isso de novo, faz de novo essa análise, que eu acho que vai ser bem relevante. Sim, eu acho que esse primeiro passo é um passo que muitas vezes a gente esquece, né? O passo da pesquisa, né? A gente vê muitos projetos acontecendo e você meio esquece de entender o seu público-alvo, a sua comunidade-alvo, o que eles gostariam de saber e perde um pouco esse passo, né? Eu acho que pesquisa ela está muito atrelada no que você falou, que eu acho muito legal, que é teste. A gente muitas vezes, principalmente em alguns ramos educacionais, a gente tem medo de errar, né? Como se a gente não pudesse errar nunca. Mas faz parte do processo de aprendizagem como um todo, né? E se você pesquisa, você tem que gerar uma pesquisa de satisfação, de teste, para lidar em como melhorar em cima disso, né? Sim. Mas um ponto que você falou que eu fiquei com isso na cabeça, e aí principalmente agora também buscando essas comunicações, foi sobre formatos, né? Sobre quais formatos a gente pode produzir. Eu acho que a gente está muito acostumado nesse momento online a fazer formatos como esse que a gente está fazendo. Então, eu estou fazendo um vídeo, seja ele ao vivo ou gravado, mas tem muitos outros formatos e tem muitas ferramentas que permitem coisas para isso, né? Uma que eu achei bem legal, que é o Big Blue Button, é uma ferramenta interessante, mas ela funciona muito para uma palestra, né? Para uma aula expositiva, né? Com algumas características de visão, né? Então ela tem esse propósito. Ela é uma ferramenta voltada mais para um formato. Mas quais são outros formatos, outras ferramentas, outras coisas que nós teríamos em cima disso? Bacana. Eu gosto muito de falar sobre esses formatos. Eu diria que o Desenrolado é uma empresa que, na hora que a gente entendeu a diversidade de públicos que a gente estava tratando, a gente entendeu que não dava para ter só um formato. Vou dar um exemplo. Durante os primeiros anos do Desenrolado, a gente focou muito num formato que é o formato de vídeo gravado em lousa, usando lousa e giz. A escolha da lousa e giz tinha uma pegada tanto meio vintage, com a iluminação na lousa de giz fica melhor do que a iluminação na lousa branca para o vídeo. Enfim, fizemos essa escolha. E essa escolha funciona muito bem para o público pré-vestibular. Caramba, se você tem ali um público pré-vestibulando, que está buscando a dica rápida, que está acostumado com a dinâmica de cursinho, esse público, E aí a gente não está falando isso por achismo, a gente tem dados que provam que a retenção desse público nesse tipo de vídeo é excelente. Só que na hora que você vai começar a falar com alunos mais novos, de 10 a 14 anos, será que vai funcionar a mesma coisa? Que não, ele não está no momento da revisão, ele está no momento de aprender uma coisa nova. E aí seu público, do mesmo jeito. Em que estágio do aprendizado seu público está?
Ele quer que você resuma informações para ele ou ele quer que você traga pela primeira vez um conteúdo para ele que ele não conhece? Se for a primeira vez, o formato vai ser diferente. Quando a gente foi para esse público, a gente foi para whiteboards, que é aquele vídeo da mãozinha, geralmente no quadro branco, mas dá para fazer em múltiplos formatos, tanto ele manual quanto ele com softwares. E aí você vem animações. Mais recentemente a gente rompeu essa barreira do vídeo e fomos para formatos de áudio. Então, o Desenrolado hoje produz podcast para alunos, principalmente no ensino médio, podcast para professores. Mas, Igor, por que podcasts? Cara, porque essa mídia tem crescido, as pessoas têm cada vez mais utilizado ela, então por que ela por que ela não pode funcionar para a educação também? E aí vamos lá, vamos fazer teste. E aí, além desses formatos, a gente tem os objetos digitais de aprendizagem, que a gente chama de ODA interativo. Porque quando você vai para um público ainda menor, ele precisa clicar para dar continuidade. Ele não senta ali e espera 10 minutos para assistir um vídeo. Você tem que colocar outros elementos. Então, o top. Lucas, deu certo? Voltei? Opa, deu certo. Parei no toque. Quando o toque dos ODA. Foi o meu celular apareceu o limite do tempo do dia no Instagram. Aqui. Se você já atingiu. Perdão por isso, não tinha reparado. Então, a culpa foi minha, né? Eu tô quebrando sua meta, né? Exatamente. Fez eu quebrar aí o meu resultado hoje. E aí, falando do toque, né? Então, o aluno mais novo ainda, né? A criança precisa desse toque. E aí, eu falei de múltiplos formatos diferentes de conteúdo. E eu nem falei sobre plataforma, né? Onde colocar isso. Hoje, na educação, a gente está passando por e que eu acho que é de todos os mercados, eu vou criar vídeo ao vivo, e aí no ao vivo mudou tudo. Engraçado, o ao vivo, gente, ele se aproxima muito mais do produtor de conteúdo não profissional. Porque você consegue fazer um ao vivo com mais facilidade do que um conteúdo gravado hoje em dia. O conteúdo gravado exige uma série de outras coisas, né? Então, a gente que trabalha com produção de conteúdo profissional sabe o quanto um vídeo on demand, como a gente chama, que é o vídeo que ele tem consumo ali na hora que o espectador precisa dele, né? Ele é diferente do conteúdo ao vivo. A gente aqui está usando o Instagram, cada um usando o seu celular, e a gente está conseguindo fazer uma boa transmissão ao vivo. Então, isso na educação, que a gente hoje chama de conteúdo síncrono, que é o momento que o professor está ao vivo com seus professores, existem múltiplas ferramentas. Quando eu vou para o conteúdo gravado, são outras muitas. E aí é nesse mundo do conteúdo gravado, principalmente, que enfim, né, que a gente é especialista no Desenrolado. Fizemos muito ao vivo ao longo desses anos, mas realmente nos especializamos no conteúdo on demand, e é onde a gente tem mais de 20 mil conteúdos produzidos. E aí, Lucas, se você me permite, eu queria compartilhar com as pessoas esse paradigma do conteúdo produzido profissionalmente. Ele é e aí dentro do Desenrolado eu tenho 3 times diferentes trabalhando conteúdo, e aí para a galera saber. E aí para empresas que trabalham em produção de conteúdo pode ser uma referência. Eu tenho um time de conteúdo, que é o nosso time que entende de professor, é o nosso time que entende a mensagem que vai ser passada, é um projeto para Enem, é um projeto para BNCC, é um projeto de pré-vestibular, é um projeto, enfim, é o público que entende disso, conteúdo. Time 2, audiovisual, que faz toda a pós-produção. Quem cuida ali de acertar o roteiro para o roteiro ficar com uma linguagem audiovisual, quem cuida ali de fazer a edição dos vídeos, e aí depois ainda tudo isso passa para qualidade. No nosso caso, qualidade é fundamental. Esse vídeo passou com erros. Um erro de conteúdo pode ser um problema pequeno para alguns mercados. Para a educação, ele pode representar um aluno passar ou não no vestibular, ou tirar uma nota boa ou uma nota ruim numa prova. Então, a gente tem um time de qualidade que vai revisar tudo isso. O formato ficou bacana, tem erros ali. E na hora que você faz muitos vídeos, você pode ter erros. Você tem que se preocupar muito, gente, com erros em conteúdo digital, com conteúdo que vai ficar ali disponibilizado por um certo tempo. Isso é fundamental. Você não pode não gastar dinheiro, não gastar energia com a revisão do seu conteúdo. E vídeo é assim, você gravou ele todinho, lá no minuto 12, você, poxa, essa parte aqui eu falei errado, no meio do vídeo. Cara, volta lá e faz de novo. É importante, aquele conteúdo ele tem perenidade, né? Ele vai durar muito tempo. Então essa é a nossa dinâmica de produção de conteúdo profissional. Eu tenho 3 times, cada um com várias pessoas, além disso, mais 50 professores produzindo esses conteúdos, como a gente chama aqui os professores, os narradores, os roteiristas, eles são os conteudistas, né, do Desenrolado. Só que quando você vai para uma dinâmica não profissional, eu estou discutindo aqui, mas eu não tenho 30 pessoas para trabalhar na minha produção de conteúdo.
Minha empresa não é uma empresa de educação de conteúdo digital. Minha empresa é uma empresa, por exemplo, de finanças. Mas eu quero produzir conteúdo. Eu acho que existem algumas, até hoje, estava conversando com a Ana. A Ana é nossa coordenadora de inovação, e ela me deu algumas dicas para eu compartilhar com vocês. São algumas ferramentas que hoje aproximam a produção não profissional da produção profissional. Para gravação e streaming ao vivo, a gente indica o OBS. O OBS é um software que o uso dele é simples. Você cria ali algumas cenas, por exemplo, eu aqui do lado e um slide grande, ou só eu grandão, ou coisas simples assim mesmo. E você pode fazer tanto gravado quanto transmissão ao vivo usando o OBS. E aí se torna uma excelente ferramenta se você quer fazer um conteúdo gravado com um slide, por exemplo, aparecendo, ou enfim, com outro vídeo que entra no meio da sua apresentação, bem bacana. E o próprio YouTube, gente. O YouTube tem ferramentas para criação muito interessantes, que dá para você usar. É muito simples. Ah, não quero baixar esse software, não quero montar essas cenas, não quero aprender nada. Pois vai lá no YouTube, abre sua câmera e começa lá. Dá para fazer por lá também. Sem falar outras ferramentas como você utilizou aí, o Kahoot, né? O Kahoot é uma ferramenta de interatividade, você pode lançar perguntas. Tem o Mentimeter também, que é um que você pode... Estou aqui nessa palestra, quero fazer uma interação com o pessoal. Você vai lá e gera um link para todo mundo e o que as pessoas vão respondendo aparece na sua tela. Você pode compartilhar essa tela. Então, OBS e YouTube são ferramentas aí bem básicas para a parte de gravação e streaming. De edição de vídeos, eu vou indicar aqui 2 apps de Android que funcionam bem bacana. Um InShot Video Editor, e o Filmora Go. São dois apps que super ajudam e tem técnicas bem profissionais, e esses são para Android, é mais difícil encontrar para iOS. Também tem alguns que são mais simples ainda para iOS, mas esses dois conseguem ter um nívelzinho ainda mais alto de edição. E muita gente pergunta também de equipamento, né? E aí, para a gente já finalizar esse ponto, se você vai hoje no Mercado Livre e busca por kit youtuber, tem um monte de coisa lá. E vale a pena. Sim. Porque o que você quer, você pode até não ser um youtuber, mas o que você quer é fazer uma coisa parecida com o que os youtubers vão fazer, né? Então, uma boa webcam, a gente indica as da Logitech. Não tem merchan aqui, tá, pessoal? São indicações mesmo, tipo, de custo-benefício que a gente acha bacana. Tem a Logitech C920. Depois eu posso passar essa lista para ti, Lucas, e aí você também pode mandar aí pode mandar um post e mandar para a base, né? O microfone, tem um microfone que é bem legal, gente, que ele funciona tanto para o computador quanto para o celular, que é o BM800. Vale muito a pena esse. Porque tanto se você for produzir o vídeo no celular, quanto para o computador funciona. Uma coisa muito importante, não menosprezem o áudio. O áudio é fundamental. Tem pesquisas que mostram que as pessoas saem muito mais rápido de um vídeo com áudio ruim do que de um vídeo com a imagem ruim. Então, levem a sério o áudio. Compre um microfonezinho de lapela, vai super ajudar nessa produção. E, aqui dá um exemplo. Escureceu, né? Dica básica, eu estou usando aqui um abajur. Aí, o Thales falou do BM800. Esse mesmo que eu indiquei. Esse microfone aí é top, funciona pra caramba. Então, gente, abajur. Igor, tem aquele ring light, aquela luzinha redonda. Acho irada. Já vende num tripézinho pra você usar lá nos kits. Pegando esse gatilho é exatamente o que eu uso aqui, né? Então, se eu desligo, a diferença de luz é enorme, né? Então, e conectado, simplesmente cabo USB e faz várias variações, é um negócio super barato, custa R$40 e o Mercado Livre agora está entregando naquelas versões full time, agora eu me esqueci o nome, te entrega em 24 horas, né? Então, esse eu comprei desse jeito e eu acho que isso casa muito bem, né? Eu acho, tipo, pegando esse teu gatilho de ferramentas, uma coisa que serviu muito para mim em gravações mais caseiras para o YouTube, né? Para alguns outros projetos, foi, primeiro, comprar um microfone de lapela, que não é caro, e você consegue deixar gravando pelo seu próprio celular, enquanto são uma outra câmera ou alguma outra coisa que você utilize para isso. Senão você consegue usar o celular e o microfone para isso, e o microfone de lapela já vai te dar uma grande diferença de áudio, mesmo o microfone de lapela barato. E um software que eu uso muito no computador para esse tipo de processo de vídeo, quando a gente quer publicar algo assíncrono, né, o que está gravado, dificulta um pouco de interação, é o Kdenlive, que é um editor de vídeo de computador que funciona muito bem e que tem muitos e muitos tutoriais na internet de como você fazer do mais simples a coisas mais complexas nesse processo, né? Como é o nome dele? Kdenlive. É um K
DEN, né? DEN, Live, normal. Muito simples, funciona muito para esse tipo de processo. E ele é muito recomendado para quando você vai avançando por softwares Adobe de edição, né? De vídeo. Então, antes de você chegar no Adobe, faz um estágio nele, depois vai para os outros, né? Talvez ele venha no estágio depois, assim, de um OBS da vida, né? Porque o OBS ele é bem simples e permite você fazer programa, montar telas para você, enfim, né? Criar ali o seu vídeo ou fazer sua transmissão ao vivo. Então, Tem um editor, só para pegar o gatilho desse, foi de uma ferramenta que você comentou de falar de escrita em whiteboard, né? Que é o Doodle. Doodle. Agora me fugiu um pouco direito o nome. Que apesar dele ser pago, ele está com a licença agora anual, e é muito incrível o que você consegue produzir, né, de desenho, de criação, em 3, 4 minutos fazer muito conteúdo, muito visual, e com a edição muito simples ali, né? Você consegue transformar conteúdos muito maiores em conteúdos muito mais eficientes, né? Mesmo estando em casa, né? Isso que é legal, né? Sim, perfeito. Esses aplicativos, né, de aplicativos ou software de você montar esses whiteboards são bem legais, porque eles já trazem dentro deles um banco de imagens, de ícones que você pode usar, e aí utilizando você vai montar ali o seu vídeo. Não sei se a gente pode falar sobre roteiro aqui, porque acho que um ponto muito importante sobre isso você pode ter um software, mas se você não tiver feito um bom planejamento do vídeo, cara, por experiência própria, não adianta, não tem qualidade sem ter um bom planejamento, viu? Tu falou isso de roteiro, eu acho que isso é um ponto legal para a gente trazer, né? Eu acho que a gente pensou em um pouquinho de tudo, deu algumas dicas de ferramenta, mas pensando bem naquela pegada Globo Repórter, né? Que é roteiro, onde eles vivem, o que é que eles comem, por que eu devo fazer, né? Isso é uma coisa que quando a gente fala muitas vezes, sempre dá a ideia de que eu vou ter um trabalho muito grande e talvez eu não tenha recompensa. Isso é verdade, né? Qual é a importância de um roteiro em uma produção online? Eu sou um dos maiores defensores de roteiro. Cara, sem roteiro, nada feito, assim, para qualquer tipo de vídeo. Para esse vídeo aqui, eu fiz um roteiro, me planejei, eu imaginei possíveis perguntas, eu pensei em temas ligados a isso. Eu montei uma espécie de mapinha do que é que eu poderia falar hoje, trazendo minhas experiências e conectando pontos que para mim são relevantes. Isso é um roteiro. Foi demorado de fazer? Não foi. Para alguns fontes de conteúdo, você vai ter roteiros mais. Você vai ter que ter um roteiro mais complexo. Peraí, eu tenho que pensar aqui. Eu gosto muito, eu gosto muito de entrar num exemplo de uma experiência própria do Desenrolado. Logo no começo do Desenrolado, a gente tinha uma estratégia, né? Assim, a gente estava, há 6 anos atrás, a gente estava ensinando professores a gravar o conteúdo. Então, era uma coisa mais nova. E aí, Lucas, a gente tinha uma teoria que era a gente nunca interrompia o professor enquanto ele estava gravando, mesmo que ele errasse. Na primeira gravação, a gente deixava ele fazer, porque se a gente ficasse interrompendo, a gente via que criava ali uma espécie de... A pessoa demorava até autoconfiança. Então, primeiro ele gravava, aí a gente fazia os feedbacks para ter a próxima gravação. Detalhe, né? Mas para a gente foi super importante. E eu tinha um professor que ele disse, amigo, eu não preciso de roteiro, ó, tá tudo aqui, 18 anos dando aula, fique tranquilo. Só que, beleza, professor, você vai ter que fazer esse vídeo em 8 minutos, que era o nosso plano ali. Zé, ele já estava com 24 minutos de gravação quando eu precisei quebrar a minha regra e dizer, professor, desculpa te interromper, mas a ideia do vídeo era ter 8 minutos, você já está com 24 minutos de vídeo, a gente precisa voltar e corrigir isso. O que é que ele não fez? Roteiro. Claro que eu sabia que isso poderia acontecer e deixei o erro acontecer para gerar o aprendizado, a gente bater um papo sobre isso e, enfim, convencendo da importância do roteiro. O roteiro é isso, o roteiro é... E quando você vai para o digital, né, você precisa desse plano, e quando você vai para o digital, você precisa dele mais ainda. Se o começo da sua mensagem, do seu conteúdo no digital, ele não for atraente, a pessoa vai sair. Então, isso é o roteiro que vai trazer isso. Que mensagem eu vou colocar ali nos primeiros 5 segundos para atrair a atenção do meu público? Você imagina o tamanho do YouTube, a quantidade de conteúdo que tem no YouTube. Então, a gente tem um fenômeno no YouTube que é, logo depois que começa a reprodução de um vídeo, ele tem uma grande queda. E essa grande queda não significa dizer que seu vídeo é bom ou ruim, só significa dizer que a pessoa não te interessa naquele conteúdo. Mas se você, logo depois dessa primeira queda, você tem outra grande queda, significa que você não foi capaz de, enfim, trazer a pessoa que estava ali, você não foi capaz de provar para ela no começo do seu conteúdo que o seu conteúdo era interessante para ela e ia ser um conteúdo relevante. E roteiro faz isso, Lucas. Roteiro é você, enfim, planejar o seu vídeo, e aí tem níveis de roteiro.
Eu preciso fazer um roteiro que tem tudo o que vai estar escrito no vídeo? Sim, se você for fazer uma animação. A animação tem uma narração, você precisa escrever tudo aquilo. Lembrando de a linguagem de fala, a linguagem, enfim, escrita é diferente do texto, né? Quem escreve um roteiro tem que tentar aproximar essas linguagens, já que é uma linguagem mais próxima do oral, né? Mas também você tem um roteiro de tópicos, também é um roteiro. Vou primeiro começar com isso, fazer esse link entre o ponto 2, esse outro link entre o ponto 3. Treina antes, caramba, era para ter 5, tá dando 15 minutos eu falando. Que tal você diminuir, em vez de fazer ao invés de fazer um vídeo, você fazer 3 vídeos, né? Então essa é a importância do roteiro, Zé. Tipo, é aquela coisa de você conseguir entregar o que você promete, você conseguir entregar o que você planejou para aquele momento de conteúdo. E o roteiro ele não é só de um conteúdo, tá? Ele também é da sequência de conteúdos. Você não pode pensar só no roteiro de um vídeo. Esse roteiro é o conteúdo 1, depois vai ter o conteúdo 2. E é muito legal quando você consegue ser multiplataforma, sabe, cara? Começa no vídeo, mas esse vídeo leva você para um podcast. Esse podcast lhe chama para uma transmissão ao vivo. Então, eu dou aí esse desafio para a galera de pensar essas sequências em multimídia, em múltiplos formatos. Multiplicidade é uma palavra que está na nossa veia hoje. Então, fundamental a gente utilizar isso quando a gente está pensando em qualquer conteúdo, seja um vídeo ou outro conteúdo. Roteiro é fundamental. E é muito legal isso. Tudo tem que ter roteiro. Isso é verdade, sim. Eu acho que esse tipo de coisa, você fazer links, conseguir pensar formatos, como linkar esse tipo de coisa, isso acontece muito por causa do roteiro, então você consegue ligar aprendizagens diferentes para os formatos que elas precisam, né? Então tem gente que ama o podcast, tem gente que não curte muito, mas ela aprende de um outro jeito que outra pessoa aprende. Então hoje em dia tem gente que ama aprender no YouTube, tem gente que prefere aprender lendo. Eu acho que os formatos são importantes. E uma dica que eu dou, assim, de experiência de professor, de construir informações e aprender com roteiros, foi sempre que eu tenho que fazer uma coisa que é instrucional, eu tenho que dar uma instrução para alguém, eu tenho que explicar alguma coisa, um roteiro quadro a quadro, né, mais detalhado, ele me ajuda muito. Porque aí, quando eu vou fazer minha instrução, eu vou passar algo, o meu detalhe está muito bem aprofundado, eu consigo ter um tempo melhor organizado. Então, se eu consigo estruturar uma noção de tempo, então, aquele conteúdo que eu ia começar, às vezes, com um tempo muito grande, ele pode ficar no tempo adequado que eu preciso, e por aí vai. Então, acho que sempre a ideia do roteiro aquele é meu objetivo, aquelas são as palavras-chave, se eu conseguir voltar para aquilo, eu vou sempre ter um rumo para seguir, né? E aí, o que eu queria te falar fazer uma pergunta, depois eu volto aqui para a pergunta da Ana, é que a gente pensasse um pouquinho sobre eu tenho que usar esse roteiro de uma maneira semelhante para um conteúdo online, presencial, ou quais são as diferenças que eu tenho que produzir num roteiro quando ele é presencial e agora, né, focando para o momento online, né? Quais são essas diferenças de roteiro aí? Caramba, muda bastante, viu, Zé? O roteiro para o digital, ele é muito diferente, né? Trazendo aqui para o nosso universo da educação, o roteiro do presencial ali é o plano de aula, né? Você monta um plano de aula, você vê ali o que é que você vai usar naquela aula, vai ter um momento da atividade, você monta ali aquele momento de 50 minutos. Quando você vai para o digital, outros elementos ali são colocados, né? À prova. E eu vou trazer um deles, que eu acho fundamental, tempo. Zé, como é que você se sente quando você recebe um áudio de 8 minutos no WhatsApp? Dá aquela tensão, né? Caraca, é um podcast isso. Não, se não for minha mãe, eu boto assim, você pode resumir. Me liga! Pois se a gente se sente assim, a gente tem que ter empatia porque a gente está comunicando, né? Então, tempo é um elemento essencial. E aí, tempo tem uma relação muito grande com o roteiro, né? Porque, por exemplo, o nosso público, né, o público pré-adolescente, o público que está na escola, é um público que prefere você ter vários conteúdos curtos do que você ter um conteúdo longo. Isso principalmente para o vídeo gravado. Quando é no ao vivo é mais tranquilo você fazer algo mais longo, porque tem a interação, tem outros elementos ali. Mas então, isso é o que a gente chama de vitória de curto prazo. Essa nossa geração é uma geração muito ansiosa. Então, se você tem uma coisa muito longa que para ele atingir aquele resultado, ele vai precisar passar 40 minutos tendo atenção ali, ele pode desistir. Por que ao invés de 40 minutos você não cria 8 vídeos de 5? E nesses 8 vídeos de 5, você vai dar essas vitórias de curto prazo para o público. Gente, isso é a experiência, funciona. Faça vídeos menores
e vai entregando esses vídeos. Pode até estar todos de uma vez entregues, não precisa ser entregar um a cada dia, não. Você pode colocar todos. Só o fato de serem vídeos diferentes, o aluno ir consumindo um a um e concluindo, isso é gamificação pura, é aquela coisa de passei uma fase, fiz a primeira vitória. Para você atingir essa próxima fase, né? Já que hoje é o dia do Orgulho Nerd aí, se você tiver que assistir 40 minutos de vídeo para passar de fase, complicado, né? Você precisa ali dar vitórias de curto prazo para o seu público. E aí já muda tudo. Um roteiro para um vídeo de 5 minutos, um roteiro para um conteúdo de 5 minutos é muito diferente de um roteiro para um conteúdo de 50 minutos. E aí você vai precisar, inclusive, ver o link entre essas produções diferentes, entre o vídeo 1, ou o conteúdo 1 e o conteúdo 2, e por aí vai. Então, sim, é muito diferente para o digital, em termos de linguagem, as próprias ferramentas que as plataformas têm. Se essa plataforma me permite interação, eu vou criar um roteiro que eu vou colocar um elemento de interação nele. Se ela não me permite, não vai ter interação. Fazer interação de outra forma. Pode ser que no final do vídeo você jogue ali um desafio para o pessoal retornar esse desafio. Então, enfim, essas são algumas das diferenças aí entre você criar conteúdo para o online e você criar conteúdo para o momento presencial. Que massa. Eu queria quebrar um pouquinho esse gatilho, voltar um pouquinho do que a Ana comentou aí. Ela fez um trabalho muito legal, até acompanhei recentemente, de construir mind maps, de construir alguns infográficos manuais com os alunos, e os alunos repostarem isso no Instagram, relacionado a boas práticas no Covid em espanhol, né, que era a área dela. E ela fez uma pergunta sobre construção de infográficos, né? Eu lembrei aqui rapidamente do Canva, que é uma ferramenta gratuita que você consegue produzir, né, alguns elementos gratuitos ligados ao infográfico. Eu lembrei de outro, mas ele é pago, então não sei se vale a pena aqui. E aí eu não sei se você conhece algumas ferramentas, alguns elementos voltados para essa produção de infográfico, né, que foi o que ela comentou aí. Legal, acho que os infográficos, a gente às vezes acha que não precisa de roteiro, né, para esse tipo de produção. E acho que assim como qualquer produção, você super precisa de roteiro. Que mensagem eu quero passar ali? E quando eu penso que mensagem eu quero passar em linguagem visual, é ainda mais importante eu me preocupar com, enfim, qual é o meu começo, meu fim, até onde isso vai, qual é o recorte que eu vou fazer, que se você não tem um recorte, você pode fazer muita informação, você pode trazer muita informação visual, mais do que o que é necessário, e não entregar a mensagem que você quer entregar. Então, também tem roteirização, né? Qual o objetivo daquele infográfico. E aí, assim, existem as ferramentas mundialmente conhecidas da Adobe, de edição de imagem, que funcionam muito bem para os infográficos. Não conheço tantas ferramentas free. Para mapas mentais, existem várias. Você deu o exemplo da GoConquer, qual foi que você comentou? De infográfico? Ou de mapa mental? Foi o Canva. É o Canva, certo? Você pode fazer diversos conteúdos ali dentro, né? Conteúdos visuais, ele aproxima, né, de pessoas que não são profissionais. Eu uso o Xmind, por exemplo, também, que é onde você faz mapas mentais, ele já vai lhe ajudando ali, montando as ramificações em diversos tipos. Ela tem uma versão free e também uma versão paga, quando você quer usar na nuvem e tudo mais. E no Desenrolado, a gente tem um formato que é o mapa mental animado, que a gente pegou essa ideia do mapa mental, aquela ideia do caderno do aluno ou da aluna nerd, né? E levar essa experiência do mapa mental em vídeo, sabe? Que eu vou dizendo ali, assunto tal, e aí ele vai caminhando por esse assunto, vai caminhando, e lá no final o vídeo abre e você vê todo o mapa, inclusive esse mapa pode ser entregue para o aluno também em PDF, né? Para ele acompanhar aquele conteúdo nos múltiplos formatos, como a gente está dizendo aqui. E isso é super importante, né? Qual é a principal coisa que a gente precisa na hora de montar um mapa mental? Esse planejamento de até onde a gente vai, que recorte a gente quer fazer. E aí depois, sim, vão os elementos visuais, e aí existem ferramentas, existem habilidades mesmo, que são super importantes, né? O infográfico pede isso, né? Ele pede uma habilidade de visual muito importante. Eu acho que sobre esse visual tem uma coisa que está todo mundo aprendendo cada vez mais agora, né? Tem uma ferramenta super básica que quase todo mundo tem, que dá para você fazer um infográfico, é o famoso PowerPoint. Então, pesquisa uma tipografia, né, que é uma fonte, né? Uma tipografia que casa com a ideia. Então, imagina que aquela tipografia é uma espécie de tom de voz. Então, qual é o tom de voz que eu quero passar? Vá no FreePink e pesquise ícones gratuitos que você pode usar com direitos livres e construa uma espécie de timeline com esses ícones, um do lado do outro. Você já fez algo bonito, que engaja e que vai dar uma mega profissional, e escolhe um background no Google
paper background de papel, coloca no fundo, coloca uns ícones e você já vai estar produzindo algo que vai ter uma cara bem diferente de infográfico ali, né? Mas para a gente seguir aqui no nosso... Hã? Eu ia só dizer que uma ferramenta também, se o pessoal achar que tem pouco elemento visual, você diz que você optou por um design mais clean, baseado na Apple, tá? E aí você bota fundo branco mesmo e tal, e, pô, super passa a mensagem, né? Então, eu achei que é bem relevante. Acho que é isso, quando você tem uma boa ideia e você consegue montar um bom roteiro, um bom recorte, uma coisa assim, a ferramenta ela vai ser realmente um elemento. O Helder é nosso coordenador de audiovisual e comentou do Flat Icon, que é um site também que eu uso bastante para pegar ícones, bem interessante. E o Breno também. Nessa pegada você pode ir no Pexel, você pode ir no Pixabay, você pode ir também no Wallpaper Here, que são páginas que vai te garantir imagens de alta qualidade, em alta resolução, para você fazer do jeito que quiser, né? Então, e são imagens que vai ter um fornecimento gratuito, você não vai ter que se preocupar se você pode postar no Instagram, se você vai pagar multa, você fica tranquilo em relação a isso. Olha, mas para a gente seguir aqui, né, Oi? Desculpa aí. Pode falar. Tudo para a gente colocar na prática que a gente pode fazer um compromisso com o pessoal, que essas várias dicas que a gente está dando, a gente pode montar um post em conjunto aí, viu? Pô, vamos sim, na hora. Vamos deixar combinado aí. Forma. Combinado. E pegando esse gatilho aí, já que já temos esse compromisso aí de trabalho, e para a gente concluir nosso papo de hoje, para eu deixar as pessoas jantarem, relaxarem aí na segunda-feira, qual é a tua visão, pensando como vai ser esse mercado de aulas remotas, como vai ser reuniões remotas, essa ideia de conteúdo online após esse momento Covid, né? Você acha que isso vai sumir, vai voltar como era antes? Qual é a sua opinião sobre isso para a gente fechar o nosso papo de hoje? Pô, eu tenho pensado muito sobre isso, né? Enfim, trabalho com educação e preciso estar atento a esse movimento que o mercado tem feito, que os alunos têm feito, então isso é bem uma coisa que tem estado na minha cabeça. E eu diria que ao longo das semanas essas minhas visões vão mudando. Então eu vou dizer como é que está a minha mente hoje relacionada a isso, né? O que a gente tem pensado aqui nos enrolado hoje. Primeiro, eu acredito bastante que após esse processo, e aí não só em educação, gente, em todos os mercados pode acontecer uma espécie de efeito rebote. O que é o efeito rebote? É o consumo de tecnologia, no primeiro momento, diminuir. Eu, pelo menos, tenho usado muito mais meu celular e meu computador nesse período do que eu usava antes. É natural que quando eu puder sair mais de casa, eu vá usar mais meu celular e meu computador, eu vá aproveitar mais as outras experiências. Então vamos dizer que a gente está agora aqui numa subida enorme de tecnologia, de uso de tecnologia, e aí depois que a gente puder, a gente começar a não precisar mais de tanta tecnologia, a gente vai dar uma queda. Então vai dar uma queda, pode chegar até uma queda até abaixo do que era antes, que é todo mundo desintoxicando mesmo do conteúdo. Essa é uma visão minha, é esse efeito rebote que pode acontecer logo no começo. Mas depois desse efeito rebote, a gente vai lembrar, as nossas mentes vão lembrar, caramba, aquela reunião que eu fiz por vídeo deu certo. Aqueles dias que eu fiquei sem pegar trânsito, eu consegui trabalhar de casa, funcionaram. Aquela aula que meu professor deu utilizando o Kahoot foi da hora, foi muito boa e eu adorei aquela ferramenta de interatividade. Eu vou dizer, a gente não pode usar mais aquele Kahoot não que o senhor usava quando a gente estava lá na aula pelo Google Meet ou pelo Microsoft Teams. Então, depois então desse rebote, né, eu começo a subir de novo e eu acho que a gente vai atingir, cara, um patamar acima do que o que a gente está hoje, ou pelo menos do que o que a gente estava antes de começar, né, a suspensão da maioria das atividades presenciais. E aí, esse novo patamar, ele é um patamar superior ao anterior de uso de tecnologia. Porque alunos já eram muito adeptos, mas agora utilizaram cada vez mais e, enfim, conseguiram ter boas experiências com a tecnologia na educação, em outros contextos também. Os próprios professores, que muitos tinham resistência, eu acho que a gente não pode generalizar, já todo professor tem resistência à tecnologia, isso é mentira. Muitos têm excelente uso, então isso é uma coisa bem legal. Esses professores, vários professores vão ter tido a primeira experiência de uso de ferramentas de interação, ferramentas digitais, e podem passar a colocar elas nos seus repertórios de uso com alunos. Então, os próprios pais e as escolas que nunca tiveram experiências tão profundas com o digital e tiveram agora, então acho que a gente vai ter esse movimento de ter um novo momento mais digital.
Agora tem muitos que me perguntam, então pronto, agora vai ter escola digital, né, Igor, depois disso? Eu não acredito, eu não torço nem trabalho por isso. Eu acho que a escola ela é um local super importante para o desenvolvimento de diversas habilidades que no digital a gente não vai conseguir desenvolver. Enfim, a interação entre os alunos e diversas outras habilidades e diversas outras competências super importantes que precisam ser desenvolvidas, a gente precisa da escola. Mas eu acho que essa escola pode ficar menos expositiva, sabe? Ela pode ficar uma escola que trabalha muito mais a interação, trabalha muito mais o desafio, trabalha muito mais o exercício, trabalha muito mais a prática, trabalha muito mais o debate, porque o conteúdo, a exposição, pode cada vez mais migrar para o digital. É por isso que eu trabalho. Eu acredito muito que a escola pode ser um local mais rico de troca de experiências se a gente diminuir um pouco a exposição lá dentro e aumentar a interação. E aí o digital pode ser um super alinhado para a gente aumentar aí esse momento de interação dentro da escola. É assim que eu não só imagino como eu estou junto do Desenrolado e do meu time incrível, ajudando a construir esse novo momento da educação. Porque aí não adianta só a gente projetar, né? A gente tem que trabalhar para construir o que a gente acredita também. Eu acho que você falou no final a palavra-chave, né? Interação. Eu acho que independente da gente estar no momento online, ou a gente está ali dentro da nossa empresa, ou dentro de uma sala de aula, seja o que for, a interação é o principal elemento para produzir qualquer aprendizagem, qualquer dinâmica criativa, qualquer engajamento. E a ideia da gente bater esse papo, trazer essas dicas, é dar insumos de como a gente pode melhorar as nossas interações com os nossos objetivos, né? Então, eu te agradeço muito. A gente vai continuar nossas lives ainda nesse mês e no próximo, só que a gente, ao invés de fazer na segunda, a gente vai fazer na próxima sexta, né? No caso, é a sexta dessa semana, e a gente vai estar falando com o Jefferson Feitosa, que é o sócio fundador da Engioteca, a Escola de Invenções, e a gente vai estar falando sobre cultura maker. Então, como a gente pode estar usando esse elemento maker de colocar a mão na massa, principalmente nesse momento remoto, e também quando isso tudo passar. Então, sexta-feira, nesse mesmo horário, colhem na gente aqui para conversar sobre isso. E aí eu queria deixar, Igor, para ti a palavra final, passar o contato, deixar aí um direcionamento para a galera que quiser saber mais sobre o Desenrolado. Fica à vontade aí. Massa. Zé, muito obrigado, cara, pelo convite. Que papo irado. Acabei de olhar o horário aqui, tomei um susto, passou muito rápido. Isso para mim foi muito bacana ter esse papo. Acho que, enfim, né, a gente é bastante alinhado no que a gente acredita e conseguiu aí compartilhar com o pessoal. Ficamos aí com essa missão de compartilhar esses links. Então pode cobrar, viu, pessoal? Pode cobrar aí a Pixelbox, que a gente está com essa missão agora de criar esse conteúdo. E dizer para todo mundo que, enfim, quem quiser conhecer mais sobre o Desenrolado, sobre o que a gente faz, inclusive estamos com vagas abertas para o time de projetos, estamos com vagas abertas para motion designer, daqui a pouco vamos ter novas vagas, com certeza. Sigam a gente no Instagram, @desenroladoedu, a gente publica bastante conteúdo, enfim, conteúdo para professores, conteúdo para comunidade escolar, conteúdo para sistemas de ensino e editoras. Então, enfim, curta a gente lá, acompanha os nossos conteúdos. Lançamos há pouco tempo o nosso blog e tem muita matéria irada lá no blog. Eu escrevi uma na semana passada sobre os aprendizados que eu tive de ter presenciado, né, a transformação digital de uma escola. Então, o que é que essa escola precisou se reinventar? Eu compartilhei essas minhas impressões lá. Fizemos agora conteúdo também sobre como foi sentido por professores do ensino fundamental essa mudança para o digital. Então, sigam lá, desenrolado.com/blog. E aí lá também no site do Desenrolado você vai conhecer mais sobre a gente, tem os formatos de conteúdo que a gente produz. E é isso. Valeu demais, pessoal, por esse papo. Foi muito irado, curti muito. E conta sempre comigo, hein? Se tiver outras lives, outros temas aí que a gente puder contribuir, ou alguém do Desenrolado, estamos por aqui. Show, pode deixar. Pessoal, todo mundo que assiste aí, muito obrigado mesmo. A gente conta sempre com o apoio de vocês. Vamos continuar aí para a gente compartilhar esse conteúdo, que eu acho que um dos grandes elementos que esse ponto trouxe para a gente foi a gente compartilhar, aprender um com o outro. Então, eu acho que a gente não se imaginaria vendo e nem fazendo tantas lives, isso está sendo muito legal. Então, valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Abração. Tchau, tchau.